Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Toco Toco Podcast. E hoje, mais uma vez, o Toco Toco Podcast vem de forma diferente. Tive a felicidade de entrevistar o meu amigo pessoal, ex-presidente da Petrobras, João Paulo Prats. Assista a entrevista que foi feita no evento da LIDE Mato Grosso. Estou aqui com o meu amigo João Paulo Prats, né, João Paulo? De longa data, né? vários embates sobre royalty, petróleo, na parte jurídica, né? João Paulo, vamos ser rápido, né? Você veio aqui dar uma palestra sobre o desenvolvimento do Mato Grosso. Mato Grosso, hoje eu estou na MT Gás, sou diretor administrativo e financeiro. Nós trazemos o gás da Bolívia, você entende bem esse processo, né? E como que você vê o potencial Mato Grosso hoje? Nós inauguramos há um mês atrás, o governador Mauro Mendes, 40 quilômetros de gás gasoduto para o distrito. E também nós temos o biometano nesse estado aí que produzimos metano. Qual o futuro de Mato Grosso no gás? O que você entende? Não, no gás é um futuro promissor, né? Quer dizer, você tem pelo menos aí uma década ou duas de consumo crescente, inspirando novos projetos ouvidos a gás, porque você não tem necessariamente energia eólica, energia solar, tem as suas restrições. Vocês têm hoje uma escala cada vez mais crescente de necessidade de energia, né, envolvendo não só a agroindústria já na primeira fase, como as próximas fases, que incluem, por exemplo, produção de bioplásticos, materiais mais complexos, indústrias mais complexas, que vão demandar energia. E se hoje o problema não é mais logística, graças às ferrovias, rodovias, ao fato do Estado estar se situando no coração aí do escudo sul-americano, né, se posicionando muito bem com corredores de saída para o Pacífico, para a Amazônia, para o sul do Brasil, para o Sudeste, você tem aí realmente uma perspectiva, eu estou falando, claro, de 2 décadas, não estou falando de amanhã. Então a única coisa que você vai ter que ter muita paciência é a conciliação dessas fontes, a conciliação, a convivência com esse processo de construção que, obviamente, a MT Gás, contigo e com os que sucederão, certamente ao longo desse tempo todo, saberá fazer. Mas é crucial ter juízo, responsabilidade e muito planejamento, né? E parceria com o setor privado, que é quem vai, no final das contas, consumir isso. João Paulo, você foi presidente da Petrobras, hoje a ANP, essa semana, e até a Abgás, entrou essa semana com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a questão dos gasodutos, né? O gasoduto de transporte e de distribuição, isso. Estão tirando que quem tem autonomia no gasoduto de distribuição são as agências estaduais. E do transporte é a ANP. Como que você vê essa posição da ANP? De novo, é preciso muita tranquilidade, muito juízo técnico e jurídico ao falar disso. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente conhece já de outras épocas, já ainda década de 2000, por aí, quando esse assunto já estava sendo discutido. O primeiro grande erro que nós cometemos como país até hoje foi nunca ter se debruçado, desde a época que o Cesário Sec era superintendente da ANP, o primeiro, se não me engano, o primeiro superintendente de gás natural da ANP, em 98, já se colocou uma portaria para definir o que era gasoduto de transporte, o que era gasoduto de distribuição e como eles poderiam transitar de um status para o outro. Então, o erro já está aqui. Nós escondemos o problema todo esse tempo. E a MT Gás chegando agora, o Mato Grosso está chegando agora nesse dilema, mas isso está acontecendo em São Paulo, Rio, etc., historicamente, desde que a ANP existe, ou seja, desde 98, e não se resolveu. Então não é uma situação fácil, embora seja um pouco decepcionante que a gente não tenha conseguido desenvolver uma solução para um assunto regulatório relativamente simples, dado que existe esse problema em todos os lugares onde existe dupla jurisdição. Então, por exemplo, no Canadá, no próprio Estados Unidos, em vários lugares você tem os estados efetuando não só as atividades e exercendo o poder de outorga da distribuição, como, por consequência, a sua regulação.
E você tem o transporte, que é o longo curso, né, regido por normas federais. Pois bem, segundo problema que tem aí, existe sim, e tem que haver essa possibilidade regulatória de haver transição entre um status e o outro. A questão é como e quando. Em geral, para a gente não se alugar muito, o conceito é que quando um gasoduto, ou um duto qualquer, mesmo pipeline, um monopólio natural, portanto, aquele que é mais eficientemente exercido por um player, por um agente, do que por vários, ele ultrapassa os interesses locais, de alguma forma, seja porque ele se estendeu para outro estado, mas não só o conceito geográfico, mas também o interesse de acesso a outro estado, mesmo que ele não ultrapasse os seus limites. Então, quando ele é de interesse coletivo, de mais de um estado, de mais de uma série de comunidades, ele deveria ser requalificado para gasoduto de transporte e ser regulado aí, a partir daí, de forma federal. O que não quer dizer que seja mal regulado por isso, não é uma pena fazer isso. E enquanto ele for um gasoduto de chegada ao consumidor final, portanto de distribuição, né, de desagregação da entrega do gás, ele então é um sistema de distribuição, ele faz parte de um sistema de distribuição e, portanto, é regulado pela agência estadual. A questão é, hoje, você ter critérios um pouco mais claros, embora eles não sejam totalmente definíveis para todos, cada caso vai ser sempre um caso, e essa é uma situação que a ANP cabe a principal jurisdição é que decide sobre a menor, a maior sobre a menor, como é no caso dos modelos sindicais, no caso de outras hierarquias, por exemplo, até do próprio legislativo, né? Vale a lei federal sobre a lei estadual e tal. Então tem uma hierarquia. Então eu diria a você que, em princípio, o caso concreto eu não analisei. Especificamente, cada caso concreto é um caso concreto. Mas eu diria a você que esta possibilidade tem que ser plausível. Ela é possível e ela não pode ser fechada de forma alguma. Estou me referindo à possibilidade de conversão de um gasoduto de distribuição que comece atendendo ao mercado local e se transforme num gasoduto de interesse coletivo. O que não quer dizer também que isso possa ser usado também para burlar determinadas situações. Então, o órgão regulador e a justiça, em última instância, vai definir se aquilo ali, alguém usou uma tese ali para ganhar poder ou não. Nós temos essa briga na subida da serra, que até hoje, a subida da serra em São Paulo, o gasoduto, até hoje não foi definido. Então, aquele caso, por exemplo, não foi discutido, não foi finalizado, né, porque há argumentos dos dois lados e aí começa a se colocar a situação dos mercados são atendidos, se aquilo é um acesso único ou não. E outra coisa interessante para finalizar, a conversão pode ser para cima. E não esqueça, pode ser para baixo também de novo. Porque a partir do momento que um gasoduto de distribuição se torna de interesse coletivo por ser único acesso, por exemplo, imagine que você fosse o único acesso a Rondônia. Não é o caso, mas vamos dizer que Mato Grosso fosse o único acesso a Rondônia, por alguma razão. Né? A partir do momento que esse gasoduto que era único se transformou em transporte por ser interesse coletivo de dois estados, virou transporte, se houvesse uma outra construção, por alguma outra razão, algum outro campo de gás fosse encontrado, tivesse uma outra solução para chegar em Rondônia, via Amazonas ou de outro jeito, aí pode ser que eventualmente alguém pleiteie e a agência diga, não, agora voltou a ser de interesse regional, porque eles lá têm outra opção de acesso, portanto ele volta a ser de distribuição. Então é um fluxo contínuo que tem que ser administrado pela Agência Nacional. Para terminar, Mato Grosso hoje está vendo aí essa palestra de desenvolvimento econômico, um estado próspero. Nós temos aqui um gasoduto, levamos o gasoduto para o distrito. E o senhor, como presidente da Petrobras, eu acompanhei várias audiências públicas, você querendo trazer esse gás da costa para o centro-oeste. Imagina o centro-oeste chegar com gás. Ia ser feita a PPP caipira, né? Pré-sal caipira, que é falado no mercado. Há possibilidade disso? E outra, há possibilidade de você juntar e você não pode jogar a toalha em relação à Bolívia. É lógico. Esquece a questão política, né? Não pode jogar a toalha. Porque lá hoje nós temos dois candidatos de direita. Mas as reservas bolivianas, elas não acabaram.
elas simplesmente deixaram de ser exploradas, no sentido de serem procuradas. Porque o investimento em busca de novas reservas, na reposição de reservas, cessou completamente há 20 anos. Então é óbvio que o gás, que depleta muito mais rápido que o petróleo, você sabe, no reservatório, quando você puxa gás, o reservatório murcha muito mais rápido que o do petróleo, porque o gás é muito mais volátil, digamos, em todo sentido. Então, lá acabou o gás. Mas não é que acabou o gás, tem mais gás. É que não foi encontrado e não foi desenvolvido o sistema de produção. E em cima disso tem o backup da Argentina, que é gás de xisto, tudo vaca isso, morta. mas é uma questão deles. Explorar o gás de xisto de vaca morta, com fracking ou sem fracking, ou o que for lá, é uma discussão deles, da Argentina. Se eles estão produzindo e nós temos consumo, vamos comprá-lo. É claro que a gente vai ter que passar mais à frente, daqui a, de novo, 20 anos e tanto, você vai ter que começar a descarbonizar a dependência do gás. Você não vai ficar dependendo do gás a vida toda. Mas isso vai demorar ainda, porque você ainda tem que chegar na primeira fase para ir para a segunda. O governador Mauro Mendes fala uma frase: o Brasil não pode nada. Mato Grosso, nós temos uma bacia de gás, você sabe disso, em Parecis, né? Tem essa discussão, tem essa discussão lá aqui. Existe a prospectividade, é verdade. Eventualmente é necessário usar o fracking como técnica de produção, mas o fracking, infelizmente, foi praticamente interditado politicamente, né? E hoje você sabe que existem formas, claro, o perigo é você abrir a possibilidade e o pessoal sair fazendo de qualquer jeito. Aí você vai ter consequências ambientais, comunitárias severas. Mas hoje o mundo já desenvolveu formas de explorar e produzir gás de xisto muito mais evoluídas do que aqueles antigos filmes que a gente via. O cara abria a torneira, saía fogo, contaminação de lençol freático, tudo isso. Então, a humanidade vai aprendendo a fazer isso. Antigamente, quando você furava um poço de petróleo, jorrava petróleo para cima, o cara se lambuzava todo. Hoje você não faz mais isso. Então, assim, as coisas vão evoluindo. E a gente precisava discutir para fazer parte do processo. Não para necessariamente produzir tudo a partir de fracking, mas para você ter uma parte da produção produzida aqui mesmo. Jean Paul, muito obrigado. E o Toco Toco Podcast faz um fato inédito em Mato Grosso. Quero agradecer toda a direção da LIDE, a Assembleia Legislativa, que fez 2 podcasts num dia só. O primeiro podcast, você viu, eu tive a alegria de fazer um podcast com o eterno presidente Michel Temer. É isso. E com você também, nosso presidente da Petrobras. Encheu o estoque hoje. Encheu o estoque. Tô com gás, Jean Paul. Tá com muito gás. Muito gás. Obrigado, Jean Paul. Obrigado. E leia o livro aqui. Obrigado, vou levar para mim. Como vocês viram na entrevista aí do ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, mais uma entrevista exclusiva que foi feita no evento da LIDE. O ex-presidente Jean Paul Prats veio falando do mercado do gás, principalmente no Centro-Oeste e também na questão da classificação dos gasodutos, tanto do gasoduto de transporte como do gasoduto de distribuição. Quero aqui agradecer a todos que estão vendo o podcast Toco Toco. Quero agradecer a todos e se inscreva no canal Toco Toco Podcast. Semana que vem, mais um Toco Toco Podcast.